Finalmente, Bolsonaro resolveu se pronunciar, depois de ficar calado o maior tempão, e falou sobre nada mais, nada menos do que o pedido de desculpa do Pablo Marçal. Só que a resposta não saiu conforme aos planos e surpreendeu muita gente, inclusive eu, e provavelmente vai surpreender você também. E sem contar que alguém pode ser preso nesse meio tempo, então se prepara que hoje vai ser um dia que você vai saber de tanta, mas tanta coisa que tá acontecendo, principalmente ligado aí às eleições e ao STF, que assim, já pode dar o like, compartilhar, porque esse vídeo vai te deixar muito informado. Mas tem uma coisa que eu sempre tive dúvida e eu vou perguntar aqui pra vocês. Galera, deixa eu perguntar de onde vocês são. O YouTube ele não me fala qual é o estado que você tá falando, ou então qual é a cidade. Então põe pra mim, por favor, nos comentários de onde você tá falando pra gente ter aqui uma ideia de qual é o nosso público principal aqui no YouTube. Se é de São Paulo, se é de Goiás. Põe aí nos comentários, vamos ver quem ganha. Se tem mais paulista, se tem mais goiano. Já põe aí pra gente começar então as informações no vídeo de hoje. Galera, um dos casos que mais chocaram o Brasil nos últimos anos foi aí o Monark, que praticamente fez uma fala num podcast falando sobre o nazismo e um partido, e que no final deu tudo o que aconteceu. E agora ele tá até fora do Brasil por conta dessa situação. Quem tava naquela época e viu o caos por completo sabe do que eu tô falando. Porém, o Monark voltou a trazer novas falas. Ele falou, galera, sobre aí, né, STF, falou sobre muitas coisas, mas inclusive uma das coisas que ele disse foi sobre um ministro do STF. Alexandre de Moraes? Não, galera, o Flávio Dino. Que pra quem não sabe, ele chamou o Flávio Dino de filha daquela coisa e também de gordola. E lembrando, o próprio Lula já falou sobre o sobrepeso do Flávio Dino e já fez brincadeiras com esse tema, só lembrando pra vocês. Porém, agora com o Monark, a situação foi diferente, porque o Monark tá sendo condenado a 1 ano e 2 meses de prisão por injúria. Injúria por ter chamado o cara de gordola? Não só por isso, também por ter chamado de filha de sei lá o quê. Ah, mas Alessandra, você surpreendendo com o mandado de prisão e a condenação aí do Monark? Não, essa não é a minha maior surpresa, nunca vai ser. Ou vai ser o fato de que praticamente chamar a pessoa de gordola e ainda de filho daquela coisa é considerado uma injúria, crime e até mais coisas, mas dizer que é normal dizer nazismo e fascismo não é algo que deve ser condenado. E isso é uma coisa que, assim, me surpreende muito. Me surpreende mais ainda que ambas pessoas, quem condena a fala do Monark e quem disse que nazismo, fascismo não são tão pesados assim, é a mesma pessoa, né? Isso me surpreende. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Eu, ministra Carmen, nesses 18 anos, era o debate político. Por exemplo, muitas pessoas criticavam os partidos aos quais eu fui filiado. Isso é crítico. Pois é, acho que já deu pra entender muito bem aí. Pois é, o Flávio Dino disse a opinião dele, agora eu vou falar a minha opinião, né? Já que a gente vive num país livre, cada um tem o direito de expressar a sua opinião. Então eu quero ler um termo pra vocês entenderem. O fascismo, ele é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizado pelo poder ditatorial, repressão da oposição por via da forte arregimentação da sociedade e da economia. Ou seja, o fascismo é nada mais, nada menos do que o Estado no controle absoluto de tudo, inclusive contra a oposição e controlando a economia e a sociedade. Então, se você for olhar dessa perspectiva, quando você chama alguém de fascista, você está chamando essa pessoa de tirano, autoritário, usurpador, soberano, ditador e absolutista, que até onde a gente sabe não são termos legais para se chamar alguém. Então, vincular uma pessoa a fascismo significa nada mais, nada menos do que você diz que ela compactua com a ideologia que é completamente contra aí a democracia. Chama ela de muitas palavras que já estão embutidas no próprio termo, como ditadora, como até mesmo acusar ela de um golpe, né? Porque o fascismo aconteceu sim, sem contar mais 1 milhão de coisas. E esse é só o termo fascismo. Agora vamos falar do nazi.
que pra quem não sabe é tudo farinha do mesmo saco, só que é pior ainda esse outro termo. É tanto que isso é crime, tá? Como que funciona? Se o monarca foi preso não, vamos falar assim, acabou sendo condenado por conta de ter falado de um partido nazista, então significa que esse termo é repudiado pela maioria das pessoas e das sociedades no mundo. Então vamos entender a lógica, se é repudiado é porque não é bom. Vamos falar, a maior atrocidade que aconteceu naquela época da Segunda Guerra Mundial com os judeus por conta aí desse termo. Então, entre aspas, se você tá falando que uma pessoa é nazi, a gente pode dizer que você diz que ela é um genocida, que ela não tem intolerância religiosa nenhuma, que ela é uma pessoa misógina, que é uma pessoa que praticamente é xenofóbica, homofóbica. E me surpreende muito, quem usa esse termo são normalmente as pessoas que são de esquerda. Então, assim, já começa a ser contraditório porque elas jogam pra galera de direita, sendo que o próprio símbolo dessa palavra, a própria pessoa que é o símbolo disso, que vocês sabem que é o Adolf Tananã, era de um partido socialista. Então, assim, né, pra mim, esse termo, ele é extremamente ruim. Eu acho pesado pra caramba você usar esses termos. Porque a maioria das pessoas que usam não sabe nem o que significa essas duas coisas, não sabe nem a história do que é cada uma delas e o que aconteceu. Por isso falam sempre errado sobre isso. Qualquer coisinha que não agrada a elas, fascista. E duas, porque não se trata só de você falar essa palavra. Essa palavra ela vem embutida com várias coisas que aconteceram historicamente em relação àquele termo. Isso pra mim é uma coisa extremamente pesada. Então, assim, seguindo esse raciocínio, seria melhor, então, o monarca ter chamado o Flávio Dino de fascista, nazista, do que dos termos que ele chamou, porque se pro Dino tá tudo bem, então ele não seria penalizado? Ou será que não? Pois é. O que vocês acham sobre isso? Põe nos comentários. E vamos falar das outras coisas que estão sendo extremamente polêmicas hoje. Pois é, galera, vocês sabem que tá tendo a treta entre o Pablo Marçal, o Bolsonaro e todo mundo que tá candidatando à Prefeitura de São Paulo, né? Virou uma guerra generalizada, onde ninguém sabe quem mais é inimigo de ninguém e tá cada um pulando de galho pra galho. Tá uma loucura. Porém, uma das coisas que acabou de acontecer foi aí a resposta do Bolsonaro sobre o pedido de desculpa do Pablo Marçal, que surpreendeu todo mundo, né? Pra quem não sabe, o Bolsonaro reagiu durante aí a fala do Pablo Marçal e ter sido mencionado seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo com um pedido de desculpas do ex-presidente. Ao ser questionado, então, pela coluna Igor Gadelha sobre a exigência de Pablo Marçal, Bolsonaro reagiu com xingamentos ao ex-coaching, sinalizando serem remotas as chances do ex-presidente de retratar com o candidato derrotado. Apesar da relação dura, Bolsonaro pretende ignorar o ex-coach durante as eleições por enquanto. A aposta do ex-presidente da República é de que Marçal deve acabar se tornando inelegível em breve, né? Assim, a gente tá vendo aí, né, uma bela história se repetir novamente e a pessoa que foi alvo da história passada apoiando, já contando que isso vai acontecer. E ele acredita que o motivo seja o laudo falso divulgado pelo ex-coach nas vésperas do primeiro turno que tentam emplacar as narrativas, então, de Guilherme Boulos. Cara, eu ainda acho que o Bolsonaro tá dando bobeira de não pedir desculpa. Um pedido de desculpa ia resolver muito problema da vida deles, mas muito mesmo. E o Nunes, ele tá contando que ele ainda tem essa força de vários partidos ao lado dele. E realmente isso pode ajudar ele no segundo turno, mas eu não contaria só com a sorte. Eu contaria também com uma coisa que seria certeza, que são os votos que o Marçal tem e o apoio que ele poderia trazer para o Ricardo Nunes. Mas parece que o Bolsonaro prefere manter o seu orgulho e seu ego intacto do que ter uma chance certa de colocar o seu candidato na Prefeitura de São Paulo. Pois é, acho que isso não vai ficar muito bom pro Bolsonaro. Põe aí o que vocês acham no comentário. E por outro lado, tem uma coisa rolando agora no STF, tá? Rolando não dentro do STF, mas contra o STF, porque é aí uma PEC que praticamente limita os poderes dos ministros. Então não pode tomar só uma decisão um ministro, antes os ministros vão ter que passar aí também pela Câmara, então assim, vai ter uma fiscalização maior. Antes ninguém fiscalizava os ministros do STF. Agora, com esse projeto, vai ter a fiscalização. E adivinha só, ele andou na CCJ, tem que passar ainda por outras casas, mas acredito eu que se foi aprovada na principal, galera, nas outras vai passar facinho. E o Gustavo Gayer, que praticamente está vivendo isso aí, a flores e cores, falou um pouco sobre esse projeto. Tem um vídeo meu também, que vocês quiserem assistir depois, que eu vou botar no card. Fui botar no vídeo anterior, deu errado, não sei porquê. Mas nesse aqui eu prometo que eu vou arrumar para vocês, vou colocar explicando o que é esse projeto.
Acabamos de dar um gigantesco passo para resgatar a nossa democracia. Finalmente tivemos uma importante vitória nesse processo de resgatar o Brasil e acabar com a ditadura do judiciário. Uma das coisas que o STF tem feito, alguns ministros do STF têm feito, que realmente dissolveu o Congresso, é que quando o Congresso aprova algum projeto de lei, alguma PEC, um ministro do STF pega a sua caneta, vai lá e anula todo esse processo. Anula centenas de milhões de votos dali de dentro dos representantes eleitos. Isso é uma das coisas que mais corrompe a nossa democracia. Todo projeto tem que ser aprovado. Faz sentido, né? Porque assim, se é supremo, o poder é do povo, quem tem que decidir por último é quem é eleito pelo povo. Então, assim, o raciocínio lógico não está muito certo com questão a isso. No Senado e na Câmara dos Deputados. No início do ano foi aprovado no Senado. No Senado foi aprovado a PEC 8, que acaba com as decisões monocráticas de ministros do STF. Por que isso é importante? Isso tira o poder ditatorial do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, de sozinho anular uma decisão que é feita por representantes eleitos na Câmara dos Deputados e dos senadores, do Congresso. É um passo fundamental e acabou de ser votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Ela acabou de ser votada. A matéria aqui, ó, CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Decisão monocrática, gente, é quando tem só um ministro, tá, gente, tomando uma decisão sobre projeto. Então, assim, só ele consegue decidir tudo. É a ditadura, é a decisão de uma pessoa, um ministro anulando a decisão de centenas de representantes eleitos. Proposta ainda precisará ser analisada por comissão especial antes de ir para o plenário. Governistas tentam barrar a votação. Obviamente, governistas é o quê? A esquerda, o PT. Lula, obviamente, está tentando barrar esse projeto de lei. Mas já... Por que o Lula está querendo barrar, galera? Vamos lembrar que o Congresso não é do Lula, tá? O Lula não tem maioria no Congresso. Então, resumindo, já pensou se os deputados têm mais força? O governo Lula cai por terra, não consegue aprovar mais nada. O governo Lula não vai mandar e desmandar, entendeu? Então, pro governo Lula é péssimo isso. Foi votado. Nós já passamos da metade do processo de fazer isso virar lei. E aí, tá aqui, ó. Esse foi o placar da votação na CCJ hoje. 38, foram 57 votos, sim. 39 contra. Essa votação, ela sim você tem que tirar um print. Se esse deputado federal for do seu estado, você tem que tirar um print. Porque essa pessoa que votou contra a CCJ, votou contra esse projeto de lei, ela está literalmente votando a favor da ditadura. Isso não é sensacionalismo, não estou fazendo hipérboles, não. Literalmente, uma pessoa que é contrária a isso, ela está votando a favor da manutenção da ditadura. Aí nós temos Alfonso Mota, Bacelar, Chico Alencar, Duarte Júnior, Eduardo Bismarck, Flávio Nogueira, Hélder Salomão, José Guimarães, esse aqui é o Capitão Cueca, né? Maria Reis, Petrus Ananias, Paulo Magalhães, Renildo Calheiros, Rubens Pereira Júnior, Érica Cocai, claro que o Lindbergh Farias vai estar nisso daí, Pedro Campos e Rafael Brito. Estas pessoas votaram pela ditadura, mas tivemos uma vitória estrondosa na CCJ, gigantesca. Essa vitória na CCJ não pode ser esquecida. Nós demos um gigantesco passo para resgatar. Cara, meu amigo, se a gente derruba a possibilidade de um ministro do STF ir lá e anular a decisão do Congresso, a gente vai fazer um resgate gigantesco para a nossa democracia. O Congresso hoje está quase que dissolvido. Boa parte do que nós decidimos simplesmente é anulado lá em cima. Então a matéria está clara, olha aqui. É verdade. Vou pegar a matéria aqui para vocês verem. Aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa quarta-feira, nessa quarta-feira 9, por 39 votos a 18, a proposta que limita decisões monocráticas, ditatoriais, autocráticas, absurdas, ridículas, nazistas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto deve agora ser analisado por uma comissão especial antes de ir ao plenário. A PEC faz parte de um pacote de medidas que miram competências no Supremo que estão em análise da CCJ. O texto foi aprovado sob protestos de governistas, protestos do PT, que tentaram obstruir a votação depois de não conseguirem negociar um acordo. E lembrando que a PEC já havia sido pautada outras 4 vezes, acabando e voltar. Eles estão tentando barrar isso, vocês não estão entendendo. O governo, o PT,
Eles estão tentando barrar isso há meses, há mais de um ano, mas nós demos um passo gigantesco. As chamadas decisões monocráticas são aquelas proferidas por apenas um magistrado. A proposta vale para o STF e outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, a PEC prevê que magistrados não poderão, por meio de decisão individual, suspender a validade de atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Ou seja, devolve um pouco da democracia para o povo. De acordo com o texto, ficam proibidas as decisões... É como se fosse, gente, um ciclo, tá? Um julga um que outro julga o outro. Então, assim vai ser a escala. Ou seja, nisso aí dá o poder que, de certa forma, a própria Câmara dos Deputados possa controlar um pouco o STF, o Judiciário Brasileiro. Possa dar um limite, na verdade, para as decisões monocráticas que suspendem a eficácia de leis ou atos de presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Congresso. A PEC já foi aprovada pelo Senado. Por regra, a CCJ avalia a constitucionalidade e a admissibilidade das propostas e não o mérito. Cabe ao colegiado dar aval ou não para o avanço dos textos na casa. Depois de aprovada, uma PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão específica. Então, vai ter a análise da comissão específica, beleza? Depois vai ser votado no plenário vai passar. Depois vai o Lula para sancionar. O Lula vai vetar. Você pode ter a mais absoluta certeza. Já vou te explicar. O Lula vai vetar isso daí, porque o Lula, se isso aí passa, o Lula perde o seu operador da ditadura, o seu capanga superior lá no STF. E aí, vamos derrubar o veto. Ele veta, não tem problema, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto. E a partir desse momento, o STF vai perder muita força nessa... Pra quem não sabe, gente, tem como sim a Câmara fazer isso, tá? Chegou na mão do presidente, o presidente não quis, vetou praticamente. A Câmara pode ir lá derrubar esse veto e fazer uma votação, entre aspas, vamos falar que é no lugar do presidente, vale, a Câmara derruba, ela tem esse poder no executivo, aí contra o executivo no caso, em relação a isso. A corrosão da nossa democracia e voltará a agir como uma corte que sempre deveria ser, trabalhar para assuntos da Constituição. Uma grande vitória. Pode se alegrar, isso é uma grande vitória. É um passo dado em direção ao resgate da nossa democracia. Acabamos de dar um gigante... Pois é, quero saber de vocês, o que vocês acham sobre esse projeto? Na minha visão, um projeto muito interessante que faz justiça, porque, na verdade, se a força suprema é do povo, nada mais que deixar os representantes do povo decidirem, por último, quem vai ter a palavra final, né? E, aliás, mudar certas decisões. Mas e pra você? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco. Tchau, pessoal!